Eu sou o Bressan, estou aqui no estúdio da Gravatinha Produções para apresentar mais um Venha Contar Sua História. Eu, de número 4, estou aqui com o grupo Oeste 7, grandes amigos meus. Boa noite a todos vocês e sejam bem-vindos. Que é isso, boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui com o meu grande amigo Bressan, de longas datas aí na arte. A gente está muito feliz de estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história. Então, vamos começar a fazer a primeira pergunta. Como se formou o grupo e qual a história por trás aí do início de vocês? Ah, que bom. É uma história ótima, para ser sincero. O grupo... Então, eu, né, hoje sou o diretor do grupo, desde sempre, não só hoje, desde sempre. E o grupo ele teve início em 2017 e, na verdade, ele aconteceu até assim um pouco sem querer, né, digamos assim. Eu fazia parte de um outro grupo aqui de Ubá, né, eu também trabalhava lá, coreografava lá. E, na época, apareceu uma oportunidade para a gente fazer uma apresentação paga num evento da FAGOC, né, da nossa universidade aqui. E juntou uns alunos de projetos sociais que tinham próximos da onde a gente ensaiava. A gente se apresentou e aí a galera gostou. Muitos nem eram das danças urbanas, a maioria não era das danças urbanas. E aí apareceu a oportunidade de a gente ir num festival que a gente foi outras vezes, né? Saímos de lá premiado, o Festival de Conselheiro Lafayette. Aí a gente foi para esse festival, fomos premiados. Depois no outro ano a gente foi em um novo festival em Rio Novo, ganhamos também o evento e aí o grupo ficou. E daí hoje a gente está com o grupo principal, a gente tem a nossa categoria de base, duas bases, né? O Oeste Base 1 e o Oeste Base 2, que a Lavínia dá aula nele lá também. Legal. E qual o significado do nome Oeste 7? O que significa? Muita gente pergunta. Então, na verdade é o seguinte, né? Nesse período que a gente teve essa formação do grupo, a gente tinha que dar um nome para colocar no festival, né? Para apresentação. E aí, eu né, ali na minha ideia ali, a gente tinha a percepção que muitos grupos de danças urbanas tinham alguns nomes meio genéricos mesmo, Explosão das Ruas e tudo mais, que são bacanas também, ou nomes internacionais, principalmente em inglês. E o número 7 sempre foi um número da sorte pra mim, pra ser sincero. E eu sempre fui muito ligado a séries e filmes, e tinha uma série que eu assistia na época que tinha uma relação toda de uma equipe de pessoas que era resistente e tudo mais. E aí eu associei o nome, a oportunidade que a gente tinha, a gente queria ter um nome que quando as pessoas ouvissem, elas lembrassem da gente diretamente, não tem nenhum significado. Mas hoje em dia, graças a Deus, né, quando alguém fala Oeste 7, todo mundo já sabe que é a gente, que é o grupo de dança, e foi essa a intenção. Legal. Mais uma pergunta então. E quais foram os maiores desafios de vocês, que vocês enfrentaram aí nessa caminhada? E como vocês superaram isso? Bom, se vocês quiserem falar de vocês, depois eu falo dos meus. Pode ficar à vontade. Eu começo, ó. Então, para início de tudo, principalmente foi se manter ali do foco também, todo mundo alinhado. Foi até a conversa que eu tive com o início e planejamento de tudo, ó. Como a gente vai caminhar aqui agora junto, tem que caminhar todo mundo junto realmente, porque se um ficar um pouquinho atrás, visando um pouco, então é todo mundo junto sempre dando apoio uns aos outros, para manter o foco ali, até chegar onde a gente chegou, né? Tem muito a conquistar ainda, o foco não para por aqui, mas eu acho que o principal, assim, de todos, foi bastante cansativo também, foi a parte do calçadão, que a gente fez alguns calçadões para conseguir arrecadar em comunidade de doces e também por meio de doações. E acabar que a gente tinha que, às vezes, ir pro calçadão no dia, sol quente, correria, muita gente trabalhou a semana toda, e depois era ensaio. E tinha que se manter ali, resistências, assim de tudo, e o cansaço batendo, mas ainda assim, sim. Com certeza, né? Um dos maiores desafios, né? O que o Matheus falou é se manter, mas é um desafio que a gente enfrenta até hoje, né? Porque se manter nas danças urbanas em si é muito complicado, né? Em questão, tanto que as danças urbanas a gente lida o tempo inteiro com muitas outras pessoas, a rotina de treino não é fácil, porque é um tempo que você tem que realmente dedicar, ainda mais com
atividade profissional, então tem que ter uma rotina, tem que dedicar realmente o seu tempo como qualquer outro profissional. Então é algo muito complicado, né? Não é algo fácil, porque, né? Ser artista já é difícil, é complicado, ainda ser profissional na sua arte é mais complicado ainda. Mas é sempre isso, é sempre a rotina ali que pesa um pouco, mas também é muito bom, eu acho. E eu posso falar até em questão do grupo, né? Assim, a minha dificuldade pessoalmente é agora, no final de outubro, eu chego a 16 anos, né, de danças urbanas e eu vivo 100% de danças urbanas, né? Eu vivo de arte esse tempo todo e assim, eu acredito que eu acho que o maior desafio que o artista sempre teve foi financeiro, né? Para todos, sempre foi financeiro, um apoio, a gente buscar alimentar isso e entender as dificuldades que a gente tem assim hoje em dia. Toda a questão de preconceito, as danças urbanas infelizmente carregam o estigma de ser uma dança de bagunça, né? E toda aquela que está diminuindo, mas que está melhor. E isso eu falo assim, eu como pessoa e como grupo, eu acho que a dificuldade que a gente teve e que a gente tem até hoje, muitas vezes é que outros grupos também estão tendo, é manter bailarinos, manter pessoas ali participando, porque a gente é uma competição injusta, né? A gente tem que competir com todo o resto do mundo, e tá aí o mundo digital e tudo mais. E assim, por mais que muitos às vezes querem continuar, querem ficar, igual o nosso grupo hoje tem em torno de uns 25 bailarinos usando as categorias, mas deve ter passado mais de 60 pessoas lá, 60, 70 pessoas, e muitos não conseguiram manter por conta disso, trabalhar, estudar, viajar, mesmo né? Um espaço, né, disponível para a gente manter Exatamente. um grupo que é muito difícil. Vocês aqui fazendo, né, todo o estúdio, assim, vocês pegando mesmo a mão na massa, é muito lindo de ver, porque é muito complicado, né? Ainda mais a gente que precisa de som, precisa de um espaço amplo para fazer um espelho, é muito necessário. Então não tem como ser em qualquer lugar, sabe? A gente precisa realmente de um lugar, de uma disponibilidade. Então são 8 anos de resistência seguidos. Sim. Mas vocês vivem da dança? No caso eu vivo 100% de dança, né? Hoje eu trabalho aqui o bar, na Escola das Artes do Avesso, e trabalho também em prefeituras, em outros locais aqui. Sempre vivi, né, de dança, 100%. A gente já está nessa vida por aí. A gente já está correndo atrás ainda. Vem cá, e como funciona a criação de uma nova coreografia, o processo colaborado com todos, ou é só você, o diretor do grupo? Ah, que boa pergunta. Bom, obrigado pela oportunidade. Então, uma coreografia, então, eu conversando com os meninos também que coreografam e tudo mais, a gente costuma falar assim que não é uma fórmula de bolo, né? Eu acho que cada coreógrafo ali tem o seu vislumbre, a sua ideia, né? Eu posso falar a minha, de como que funciona. Na verdade, quando a gente vai trabalhar alguma performance, uma coreografia, o primeiro passo é saber para onde, né, que a gente está levando. É uma coreografia competição, então ela tem um segmento diferente, a gente costuma falar uma pegada diferente. É um espetáculo, é uma coreografia para um vídeo, para algo digital ou para algo simplesmente comercial. Esse é o primeiro passo, né? A gente vai montar essa performance e aí depois vem, exatamente, aí depois vem o estudo, todos os passos são criados, né? Claro que a gente hoje com as danças urbanas, ela contém vários estilos que a gente acompanha, bases sociais, bases antigas, as danças que a gente traz, mas em grande maioria os passos são criados do zero, as músicas são criadas também, editadas, e toda a composição nesse primeiro passo acontece com a gente que coreografa, e depois a gente vai passando para os bailarinos, para eles entenderem, a gente trabalha no laboratório igual no teatro, vai absorvendo tudo isso, e aí vem as composições, os desenhos, figurino, até chegar lá no palco, ainda tem iluminação, e por aí vai. Até sair do palco depois, né? Exatamente, exatamente. E como vocês aí incorporam esse negócio de dança, os integrantes, por exemplo, durante a criação de uma peça, por exemplo? Vou deixar com eles aí. É igual o Lucas falou, né? A gente sempre passa por um laboratório em si. Mas é um pouco diferente, né? Do que as pessoas estão acostumadas, assim. A gente usa muito o laboratório como também um estudo das nossas bases ali. Para entrar dentro da proposta que o Lucas sempre passa pra gente, igual a gente fez 2 espetáculos agora,
recentes. Eu vou usar o exemplo do último, que foi Fragmentados. Para a gente ter que fazer toda uma proposta, teve que entrar dentro do tema, a gente teve que entrar dentro do que o Lucas mostrou pra gente, do que ele queria ver ali. Então é um processo assim, desafiador, né? Porque a gente entra dentro de um tema que a gente às vezes não conhece. Então a gente tem que aprofundar em algo, mostrar realmente para quem está assistindo que a gente é aquilo, que a gente é a proposta Para ali. que vocês Para vieram? que a gente quer. Muitas vezes a gente também as pessoas vão ali, pagam para assistir a gente. Então a gente tem que realmente entregar o que as pessoas Entregar querem serviço, ver. né? Entregar bem Então é feito. um processo longo, um processo moroso. Tanto para essa questão que ela falou, vale tanto também. São dois ali, né? Dois termos que é igual. Tem o espetáculo e tem a parte da coreografia de competição. Ambos foram produzidos no ano passado. Né? O espetáculo estreou ali no ano passado, né? 23 de novembro. E a coreografia já, desde então, assim que o Lucas acabou o espetáculo, ele já tinha música separada, tudo separado, ideia formada do que ia ser a coreografia de competição desse ano também. Então, como a Lavina falou de questão da entrega, o espetáculo já é algo aquilo mais sentido, já é aquilo de entrar mesmo ali no personagem, que ela falou, você precisa realmente mostrar para o público que aquilo está sendo passado. O modelo também do espetáculo em questão das músicas, as músicas conversam com os passos, muitas vezes, nem só músicas, algumas falas também, como tinha no espetáculo. É isso que é a próxima pergunta que eu vou fazer, é o seguinte: como vocês se adaptam a essa performance entre a música, o palco e a plateia? Sim. Então, pois bem, até complementando o que os meninos falaram. É bom dar esse exemplo, porque às vezes o público não conhece danças urbanas, ou nunca viu. E assim, a gente tenta explicar de um jeito simples, até sem usar muita palavra difícil, sem usar nenhum nome, uma demagogia extrema, não. Na verdade, a dança, a gente costuma falar que assim, todo mundo gosta, todo mundo sente a dança, sabe? A gente costuma dizer que a dança, ela pode ser qualquer coisa. Você sentado numa cadeira, simplesmente olhando para o lado, pode sim fazer parte de uma coreografia, né? Então, todos nós gostamos de dançar. E eu acredito que, por mais que aquela pessoa fale, eu não sei, mas sempre teve ali algum momento na festa que estava lançando, já é dança, claro, por que não? Então, assim, isso também é dança. Mas a partir do momento que a gente vai para um âmbito competitivo, então, igual eu falo com os meninos, a dança urbanas, ela é uma delícia de se fazer, muito explosivo, muito legal, mas é uma dança, assim, que a gente fala que é até injusto. Uma competição são 3 minutos de coreografia, 3 minutos e meio, muito explosivo, muito salto, muita energia. Então, eles, além de tudo isso, de absorver tudo, de estar conectado com a música, que muitas vezes pode ser um assovio e tudo mais, eles têm que estar concentrados, sincronizados, né? A gente participa de festivais, o grupo hoje conta com mais de 50 premiações nacionais e agora internacional também. E assim, esses festivais são assim, a gente viaja às vezes horas e horas para chegar lá e ter 3 minutos para resolver e pronto. Que eu ia perguntar, como vocês lidam com isso, né? Com o público, porque é muito difícil, né? Ter que apresentar aquilo ali e o povo não gostar, né? O público não gostar. Entendeu? É muito difícil fazer isso. Mas vamos lá, qual o desafio maior que vocês encontraram em alguma apresentação de vocês, que vocês teve que superar lá em cima do palco ali, uma coisa que... Eu acho que todas as nossas Eu tenho apresentações teve umas algum desafio. O espetáculo, É muita coisa. o espetáculo, quando ele estava sendo produzido, eu fraturei meu punho, meu pulso, então eu fiz ensaios de gesso, tive que estrear ele de munhequeira. A gente usava cênicos como caixote, tinha que tipo levantar caixote e sustentar o próprio corpo também, que já, querendo ou não, tem certas coisas ali que tinha que sustentar mesmo. E a fratura para mim me deixou um pouco, me deu essa memória de questão disso, o desafio. Mas creio também que não só isso do pulso foi aquilo também, por eu ser tão novo assim dentro do grupo, tá ligado? Tem papo de 1 para 1 ano e meio, 2 que eu pertenço ao grupo, sou da categoria de base, entendeu? Então, acompanhar o pessoal ali também foi um dos
dos desafios mais intensos. Mas no fim, creio que tá dando certo, tô conseguindo me conectar cada vez mais com a galera e tá sendo superado. Nossa, Pode falar. porque também é muito complicado, igual a gente nunca, né, não é sempre que a gente apresenta em palco, com música, com tudo certinho, bonito. Sempre a gente tá apresentando muito em praça também, muitas vezes passa cachorro no meio da coreografia, a gente tava dançando e passa um cachorro. Mas muitas coisas assim, essas dificuldades mesmo de público que a gente fala, né, não é sempre um lugar muito, às vezes não é um lugar muito com público agradável, igual você perguntou, a gente compete fora, né, de casa, vamos dizer assim, fora do estado, fora do país também a gente competiu. Então são pessoas diferentes, né, jeitos diferentes de agradecer, de assistir, então a gente sofre essas dificuldades. Figurino também, e tudo isso que você sabe bem que é bem difícil ali na hora lidar. Eu sei como que é. Uma vez eu ouvi, não lembro de quem, não lembro, mas eu não esqueço assim algumas coisas, que o artista, ele é o mestre do improviso, né? Tem que ser. Ele tem que ser o mestre do improviso. Então eu acho que as dificuldades são essas. Muitas vezes os locais, né, que a gente, que às vezes é contratado, às vezes é convidado, não tem uma estrutura adequada. Nossa, se for contar casos aí de palco, é escorregão, é calça que cai, roupa que desce, isso aí é normal, né? Normal. Quem tá assistindo e é artista sabe como é que é, acaba se tornando normal. Por isso a questão da arte de improvisar, né? Mas eu acredito que, assim, tudo isso também é muito gostoso, são histórias, né? A gente, toda vez que a gente parte para uma jornada, a gente fala, ó, vamos escrever mais uma paginazinha aí, mais uma história. Mas eu acredito que a gente enfrenta isso, assim, de uma maneira que hoje o grupo é muito amigo, nós somos muito amigos mesmo, sabe? De muitos anos, todo mundo se conhece, todo mundo conhece o pai, a mãe de todo mundo já foi na casa de todos. Então, eu acredito que muita coisa a gente supera por isso, sabe? A gente está acostumado mesmo a conviver, não só na sala de aula, no dia dos ensaios, de passear, de estar visitando. E isso ajuda bastante, né? Igual eu falei, minha irmã tá aqui, meu cunhado, lá tem amigos de 8 anos, 7 anos, então ajuda bastante. Isso é o mesmo para você chamar a atenção do público que está ali assistindo vocês. Qual a maior dificuldade, hein? A maior dificuldade para atrair o público, no caso? Então, eu acredito que, assim, não colocando na culpa, não quero ser o tio que fala assim, na minha época, não quero ser não, tá? Não quero mesmo, mas eu acho que, assim, não é só a gente, né? Eu acredito que faz todo tipo de arte. A televisão mesmo, né? Eu observo que poucas pessoas assistem. Eu acho que, não sei, eu acredito que as pessoas hoje estão... Tá tudo muito corrido, eu entendo, mas eu acho que todo mundo quer digerir algo muito rápido. Né? Assim, vou dar um exemplo. Se a maioria das pessoas que está até nos assistindo e nos ouvindo, você abre ali sua rede social. Se o vídeo tiver 1 minuto, você acelera ele. Se o áudio tiver 1 minuto e meio, você coloca no 2x. Se tiver 10x, você vai colocar no 10x. Então as pessoas, eu acho que elas criou um pouco disso, de ter essa dificuldade de prender, de parar, assistir. Mas até que nesses espetáculos que a gente vem produzindo, a casa sempre está cheia. Acho que a gente está... Sim, acredito que a gente está conseguindo passar uma mensagem legal. É uma coisa diferente aqui na nossa região. Poucos grupos de danças urbanas criam espetáculos, né? Que são coreografias de 40 minutos, 50 minutos, que a gente faz uma fusão um pouco com dança contemporânea também. São raros os grupos que conseguem, mas acredito que a gente está conseguindo atingir, né? Atingir bastante gente. Sim, e qual o papel de cada um, fora dançar, que é a obrigação do grupo, né? Sim. Ali fora, acabou a dança, o espetáculo, ou antes do espetáculo, qual o papel de cada um, ou não tem esse papel, cada um tem o seu papel ali? Tem muitos papéis, né? Por exemplo, dia de estreia de espetáculo. Até chegar lá na estreia, aí a gente, igual o Pacheco mencionou, esse último espetáculo nosso chama Fragmentados, ele trazia uma questão de até onde chega a fé do ser humano, né? Até onde pode ir a fé. E aí é um espetáculo extenso, mas que a gente teve que produzir muito artigo cênico. Então, por exemplo, ele ficou por conta de uma parte cênica, produziu, aí o outro correu atrás de uma rifa, o outro correu atrás de uma gráfica, o outro foi buscar banner, e aí no dia a gente chega, lava o teatro,
acerta as luzes, sobe na escada. Então tem todo esse processo, além dos meninos dançarem, você tem que preocupar com a portaria, é tudo a gente que faz. Então, normalmente eu não venho dançando por isso, aliás, eu fico sempre por conta da luz, de estar anunciando, de estar narrando algo que precisa, mais por trás mesmo dos bastidores. Mas geralmente quando a gente faz algum tipo de ação, todo mundo não tem um papel definido, né? A gente vai se organizando ali e vendo as possibilidades. Igual essa última viagem internacional, né? A Lavínia citou, a gente chegou a vender doces ali no calçadão, a gente se encontrou algumas vezes, né? Então, temos bailarinos de outra cidade, que vem de outra cidade fazer aula com a gente, então fazia os doces lá na casa dele, aí o outro ia, Lavínia ia lá em casa, o Pacheco também, a gente juntava, aí enrolava na casa de outro, embalava em outro lugar e ia dando um jeitinho. Um levava a mesa, o outro levava a cadeira e vai dar certo. E tem muita gente que não dá valor, né, cara? Porque eu vi lá vocês vendendo doce, eu até nem comprei doce porque eu não posso comer doce, né? Você viu que eu tomo café sem açúcar, né? Tá vendo? Mas é o seguinte, eu quando passo assim, que tem algumas moedinhas, eu coloco num... E tem muita gente que fala, vai, a turma ali tem que trabalhar, não tem que ficar fazendo Nossa, isso. comentários assim aqui. Eu sei né? como que Tem é. coisas que a gente ia Então, ouvir são lá, coisas que a gente, artista, passa por muito disso aí. Eu sei, a vida não é fácil, não. Eu vou jogar meu papel fora porque eu já cansei disso aqui. Beleza. Agora, Sem problema. nada de pergunta. Eu vou fazer o seguinte, vamos cada um contar uma história para onde já foi, qual o país que já viajou aí, entendeu? O que vocês conseguiram fora daqui. Agora eu vou começar com isso. Então agora não vai ter, vocês vão contar a sua história, cada um conta a sua, entendeu? Bacana. Vamos lá, começando para quê? Por quem? Eu sempre acompanhei o Lucas dentro de casa, né? O Lucas sempre dançando, eu ia beber água, ele tava lá dançando na cozinha, com música alta no quarto. O Lucas sempre, né, foi professor muito novo. Então O eu sempre desespero da minha mãe. eu sempre acompanhei muito de perto, né? Aí quando eu comecei a dançar nova, eu fui subindo nessas turmas que o Lucas citou agora, sempre teve, o grupo sempre formou essas turmas de base. E com isso, a minha maior, assim, sempre foi a primeira viagem, né? A nossa primeira viagem para competir é algo muito marcante. Até hoje a gente viaja muito para o Rio de Janeiro, em competição. São os lugares, assim, onde tem mais palco competitivo, assim, perto aqui da região. E a primeira viagem é isso, é frio na barriga, que a gente sente até hoje. Mas essa última viagem para a Argentina foi algo surreal, né? Porque conhecer pessoas, a experiência ali de pegar um avião, de ir em grupo também, igual o Lucas falou, de ir entre amigos, é outra experiência. Você subir num palco, tentar falar outro idioma, é uma experiência muito maior do que você só ir ali no palco dançar uma vez, né? E igual eu falei, eu sou nova, ainda tenho 18 anos, e ter toda essa experiência assim tão jovem é só o que as danças urbanas mesmo podem proporcionar aqui. Eu fico muito grata por isso. Nossos espetáculos também é muito diferente, né, da competição, do que eu sempre fui acostumada. Então, imergir ali dentro de um espetáculo, ter essa experiência com o público, essa troca, esse agradecimento, assim, aplauso, tudo fica diferente, né, dentro de um espetáculo. Então, foi incrível também a sensação. Mas você foi premiada lá na Argentina? Fui. Eu entrei, eu fiz um solo lá na Argentina, eu, Matheus e o Lucas, nós três fizemos um ele solo. não pode falar, não, mas Sim. ele fez solo. Eu fui premiada e ganhei como melhor bailarina no festival, eu e o Lucas. Primeiro lugar, o Matheus também ganhou o solo dele, segundo lugar. Então a gente voltou aqui pro lugar cheio de prêmios, cheio de troféu, mais o grupo ainda, que também foi premiado em segundo lugar. Então por isso que a gente ainda ficou mais feliz ainda. Porque é muito bom ir, mas ir e voltar com premiação é melhor ainda, né? Ou se eu, se meus amigos estão felizes, eu também estou feliz, não é? Los ticos hablam muito. Ai, tá vendo? Agora vai você conta um pouquinho então da sua história. Então, meu contato direto com a cultura hip hop em si, que eu digo englobado ali, não só o hip hop como dança, também tem o meu lado do skate, né? Igual eu cheguei, não sei se eu chegou a comentar com você antes, mas eu também, quando eu cheguei, eu falei mais por alto, mas eu já venho ali do skate. Aí, assim que o skate ali emergiu, que eu comecei a andar novo, aí depois tive um certo tempo sem andar, depois já voltei. Quando eu tive de novo esse contato com o skate, a cultura hip hop já veio, me deu aquele abraço assim, que foi a mesma época que coincidiu que eu conheci o pessoal do grupo também. Então uma coisa uniu com a outra, o skate, o hip
hop em si como dança, e eu fui englobando naquilo. E quero consumir cada vez mais arte, o que for possível para mim de consumir de arte, até eu partir daqui eu vou estar fazendo. Igual eu te falei, eu faço malabares também. Estou sempre faço desenho também, grafite, mais puxado pro lado de tag, assim também. O que eu puder englobar e colher ali do hip hop eu vou estar. Em questão da dança, como eu falei, eu sou da categoria de base, eu vou fazer ainda 2 anos de dança, então sinto que para o primeiro, assim, a primeira viagem internacional também aconteceu bem cedo, sabe? Sendo ali da categoria de base, agradeço demais todo mundo do grupo, em questão de oportunidade também, de espaço, porque como eu falei, não é tanto tempo assim para já estar inserido no meio, mas todo esforço é compensado, é uma coisa que a gente sempre tem também, todo esforço é compensado. E em pauta assim, de questão mesmo da viagem, por ser uma viagem internacional, é impactante, né? A gente sabe como que é diferente para a gente estar em outro país, conversar em outro, tentar mesmo conversar em outro idioma, se comunicar, conhecer gente. É uma coisa muito gostosa e em grupo melhor ainda. Foi uma experiência única mesmo. A Lavínia tem 18, eu tenho 20, então bem cedo, sabe? Bem cedo assim, é algo que vai ficar marcado com certeza pro resto da vida. Creio que todo mundo do grupo vai levar isso. E acho que não preciso nem falar que é só o primeiro de muitos, né? Porque um passo gigante para muitas oportunidades que estão para vir para a gente. E vamos que vamos. E bom começar é novo, né? Sim. Eu vejo pessoas aí, eu comecei, por exemplo, a fazer teatro, eu comecei já depois dos, sei lá, quase 30. Então, é uma coisa que... É uma coisa diferente. A dança eu acho que tem que começar mais novo por causa do... Né? Porque vocês, na hora que chegar na minha idade, eu estou fazendo teatro, mas vocês não vai estar fazendo dança igual faz agora. Pirueta, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente fala assim. É que eu falo com o pessoal, artista, não todos os artistas vai conseguir viver na arte até 90 anos. Não. Entendeu? Porque é igual o futebol, o jogador não vai até mais do que 40 anos hoje. Então, vocês, por exemplo, vocês vão parar mais cedo, vocês vão ter que ficar só no, como se diz, dando aula, né? Porque não vai, vocês não vão chegar lá 50, 60 anos, não, né? Então não vai. Ainda bem que eu tenho 18 também. Não é? A idade da minha irmã, a gente nasceu no mesmo. A gente é gêmeos. Eu tenho 31, então tá bom, então chega lá. Da minha parte, né? Pressão. Então, na verdade, assim, eu costumo falar que eu caí meio de paraquedas na dança mesmo. Eu não fui aquela criança que a gente escuta muito, nossa, esse menino tem um talento, olha lá pra ele dança, tipo, mas nasceu pra aquilo. Não, pra ser sincero, não. Né? E assim, eu também comecei na minha adolescência, tive início com 14, 15 anos de idade. Então tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo, já que eu tenho 18. Então, assim, eu comecei no projeto Team Arte e Educação aqui de Ubá, né? Que, aliás, saíram muitos artistas daquele projeto. E dali eu tive o meu primeiro contato com os palcos, né? Com festivais, com espetáculos. E a gente as coisas foram acontecendo assim, de uma forma bem natural, bem gostosa mesmo, eu acho. Eu estava ali, né, no meu ensino médio, eu não imaginava que eu ia viver de dança na época, mas quando eu cheguei ali no meu final ali do terceiro ano do ensino médio, eu já comecei a traçar isso como um futuro para mim mesmo, e aí eu investi, fui estudei muito, né, muito curso, muito workshop, principalmente prático, né, nossa área precisa de muita prática, muito treino e coisas extras, como a gente estava falando, iluminação e microfone e tudo mais que é necessário. E eu acredito que, assim, várias coisas me marcou nesse período, sabe? Mas eu acho que o que me deixa mais contente mesmo com as danças urbanas, além dessa parte social, é isso, é poder também encontrar ex-alunos, ex-bailarinos de projetos, igual hoje, a gente recebeu a visita de um ex-aluno que estava, por coincidência, lá, e assim, a gente vê as conquistas deles, vê que eles estão empregados em outro lugar, mas ainda lembram da dança, vão lá assistir, pagam o ingresso, fazem questão, chegam cedo. E assim, a dança, né, é a minha vida, né, faz parte da minha vida 100%, mas eu acredito que assim, até mesmo para as pessoas que estão assistindo, né, que estão nos ouvindo, principalmente os pais responsáveis,
eu acho que a arte, ela não vai tomar talvez a vida toda, não vai ser pra sempre, né? Assim, a pessoa não vai praticar aquilo o resto da vida, mas eu tenho certeza que o tempo que ela ficar ali vai ficar pra sempre na memória. E dali vão sair cidadãos melhores, vão sair pessoas entendendo bastante coisa, não só de psicomotricidade, mas também de coisas assim, de ética, de respeito ao próximo. Acho que isso que é o gostoso, sabe? Não só reconhecimento das pessoas, claro que é bom, mas é saber que você tá ali fazendo diferença no mundo de verdade. Você tá levando ali uma alegria para as pessoas que assistem, para as pessoas que praticam, as pessoas que assistem, todo mundo. Isso, acho que é isso que é o mais bacana. Tem algo ali. E também vocês tiram muito jovem da rua, né? Sim. Eu vi uma menina dessa com 18 anos, já é uma professora, vê o rapazinho aí. Exatamente. Então, eu acho isso muito importante para vocês, igual eu faço, eu trabalho com criança, com jovem, adolescente, idoso de, assim, mais ou menos 90, 100 anos. Então, cara, eu acho isso muito importante, porque enquanto está ali dançando, não está pensando em coisa errada, entendeu? Não está pensando em besteira, porque é muito difícil você ver uma criança, uma menina adolescente, assim, para mim adolescente, né? Sim, E, acabou de fazer 18 anos, tem um mês. não, cara, eu acho isso muito importante pelo seguinte, ela não está mexendo com droga, ela não está fazendo coisa errada, ela está ali que vai. Eu acho isso importante, que vocês devem continuar incentivando as pessoas e não só o jovem, tanto os adultos também, os idosos também, se for Não, possível, entendeu? eu posso falar até por mim, Bressan. Eu vim de um bairro carente aqui da cidade, sabe? Na época, infelizmente, todos esses meus amigos adolescentes não, ou já partiram dessa para melhor, ou estão, infelizmente, reclusos, né? Então, assim, eu sei bem como é que impacta mesmo, de verdade, sabe? Eu, assim, quando eu entrei na minha adolescência, talvez se eu tivesse começado a fazer as aulas, eu não sei também onde eu poderia estar. E aproveita até para fazer um convite. Ano que vem a gente tem um projeto, o projeto vai chamar, o projeto Conceito Hip Hop, que quem quiser entrar, quiser conhecer o nosso grupo, a gente vai estar iniciando esse projeto de graça, para quem quiser fazer aulas também com a gente. E mais pra frente a gente vai soltar mais informações. Vamos divulgando. Agora vocês têm um lugar de divulgar, entendeu? Sim. Precisou, pode vir aqui, Mais entendeu? um também é uma ideia que já está no forno, já está acabando ali de ser lapidada, que é um outro projeto meu também, que é a Skies Escola de Skate. Um projeto social que eu estou de começar lá na Praça Celso, no CRAS da Coab. Cedo. E assim, a dança, né, é a minha vida, né? Faz parte da minha vida 100%. Mas eu acredito que, assim, até mesmo para as pessoas que estão assistindo, né, que estão nos ouvindo, principalmente os pais responsáveis, eu acho que a arte, ela não vai tomar talvez a vida toda, não vai ser para sempre, né? Assim, a pessoa não vai praticar aquilo o resto da vida, mas eu tenho certeza que o tempo que ela ficar ali vai ficar para sempre na memória. E dali vão sair cidadãos melhores, vão sair pessoas entendendo bastante coisa, não só de psicomotricidade, mas também de coisas assim, de ética, de respeito ao próximo. Acho que isso que é o gostoso, sabe? Não só reconhecimento das pessoas, claro que é bom, mas é saber que você tá ali fazendo diferença no mundo de verdade. Você tá levando ali uma alegria para as pessoas que assistem, para as pessoas que praticam, as pessoas que assistem, todo mundo. Isso, acho que é isso que é o mais bacana. Tem algo ali. E também vocês tiram muito jovem da rua, né? Sim. Eu vi uma menina dessa com 18 anos, já é uma professora, vê o rapazinho aí. Exatamente. Então, eu acho isso muito importante para vocês, igual eu faço, eu trabalho com criança, com jovem, adolescente, idoso de, assim, mais ou menos 90, 100 anos. Então, cara, eu acho isso muito importante, porque enquanto está ali dançando, não está pensando em coisa errada, entendeu? Não está pensando em besteira, porque é muito difícil você ver uma criança, uma menina adolescente, assim, para mim adolescente, né? Sim, E, acabou de fazer 18 anos, tem um mês. não, cara, eu acho isso muito importante pelo seguinte, ela não está mexendo com droga, ela não está fazendo coisa errada, ela está ali que vai. Eu acho isso importante, que vocês devem continuar incentivando as pessoas e não só o jovem, tanto os adultos também, os idosos também, se for Não, possível, entendeu? eu posso falar até por mim, Bressan. Eu vim de um bairro carente aqui da cidade, sabe? Na época, infelizmente, todos esses meus amigos adolescentes não, ou já partiram dessa para melhor, ou estão, infelizmente, reclusos, né? Então, assim, eu sei bem como é que impacta mesmo, de verdade, sabe? Eu, assim, quando eu entrei na minha adolescência, talvez se eu tivesse começado a fazer as aulas, eu não sei também onde eu poderia estar. E aproveita até para fazer um convite. Ano que vem a gente tem um projeto, o projeto vai chamar, o projeto Conceito Hip Hop,
que quem quiser entrar, quiser conhecer o nosso grupo, a gente vai estar iniciando esse projeto de graça para quem quiser fazer aulas também com a gente. E mais pra frente a gente vai soltar mais informações. Vamos divulgando. Agora vocês têm um lugar de divulgar, entendeu? Sim. Precisou, pode vir aqui, Mais entendeu? um também é uma ideia que já está no forno, já está acabando ali de ser lapidada, que é um outro projeto meu também, que é a Skies Escola de Skate. Um projeto social que eu estou de começar lá na Praça Celso, no Trás da Coab, com a turma de skate. A partir dos 8, as aulas vão ser todo esse dia, mas segunda-feira é certo. Eu ainda estou vendo a possibilidade de terem 2 aulas, mas a partir do ano que vem ali, de janeiro, já vou estar começando. Skies Escola de Skate, lá na Praça Celso, projeto social, para desenvolver uma turma. Vai ser de graça também? De graça. Eu vou escrever o meu cinegrafista e tá doido pra andar de skate. Lembrei. Aí sim, hein? Se fosse perna de pau ou monociclo, até eu ia. Mas skate, eu vou deixar para depois, tá? Mas ele já deu sinal que está acabando, que, né, meia hora, e também senão o vídeo fica muito, né, chato. Agora eu quero saber o seguinte, perguntar aqui, cada um responde, né, o que quiser. Vocês têm uma religião? Eu não. Não. Eu também não. Tem religião, você? Sim, sou católico. Católico? Mas, assim, família, Sempre. sempre, né? Uhum. Deus para vocês é o quê? Eu acredito, pra mim, particularmente, eu acredito muito pra mim que Deus está em cada um. Creio que Deus está em cada um ali, assim, no ato de ser, sei lá, ser bom por ser mesmo, por natureza da sua pessoa, querer o bem ali do outro, se ajudar o outro, todo mundo na mesma caminhada. Eu creio que esteja nisso daí. Então, cada dia seguindo nisso, conheci pessoas, mas tipo, não preciso nem falar, minha namorada, meu cunhado, pessoas que ao longo dessa vida vou levar comigo pra sempre, de verdade. Nesse raciocínio assim, de que tá em cada um. Cada um legal. consegue fazer o que for de melhor pro outro, apenas por querer mesmo, sabe? Não, gostei da resposta, muito bem. E para você também? Deus pra mim sempre foi uma energia que eu levo sempre da minha vida, a forma como eu levo a minha vida. Muitas pessoas usam Deus, né, como uma pessoa boa, toda a história, claro, religiosa, mas eu levo pra mim como eu levo minha vida mesmo. Deus pra mim digamos assim, Deus pra mim é uma energia boa de mim. Sou eu. Então eu levo a vida dessa maneira. Portanto, Deus fez cada um de nós a sua imagem e sua semelhança, né? Exatamente, é a mesma ideia, só que, né, na visão de cada um. Exatamente, e aproveitando até, respondendo, né? Não, Sim, não, a parte, eu costumo falar que a gente tem que acordar e acreditar, né? O ser humano, ou qualquer outra espécie inteligente que exista no universo, tem que acreditar, porque eu acredito que a fé, ela realmente, ela faz com que a gente tenha aquela disposição para acordar cedo, para batalhar, para sonhar, né? O que é a gente sem sonhar, o que seria, né, do grupo, da arte, do mundo sem sonhar? Então eu acredito assim que sim, a fé é importante, né? Seja qual for a religião de cada pessoa, seja em qual Deus que ele acredita, um Deus nórdico, um Deus católico, o que for, mas é importante acreditar, né? Acreditar na gente e acreditar que é possível. E aliás, né, a gente sempre aproveitando, a gente vai voltar outro dia para falar dos próximos trabalhos. A gente tem alguns festivais agora ainda para ir nesse ano, e no ano que vem a gente estreia também um espetáculo, em primeira mão, viu? A gente nem divulgou ainda nada não. A gente estreia um espetáculo que traz esses questionamentos, não sobre Deus, né? Mas sim, na verdade, questionamentos sobre medo. Qual é o medo, né? O maior medo das pessoas. Então a gente vem com um espetáculo bem legal, que questiona algumas coisas interessantes, músicas brasileiras, muita dança urbana, estreia aqui o Bar também, pra gente começar a turnê dele. E quem ficou curioso, sabe? Segue a gente lá na nossa rede social, oeste.7.oficial. E esse ano não dá, porque estamos no final, ainda tem muita apresentação, mas ano que vem as turmas estão abrindo novamente as portas com esse projeto social 0800. Eu não gosto muito de dançar, tem o skate, lá onde a gente faz aula, com pressão também, tem teatro, tem muito lugar, exatamente.
E aí, assim, é lá na Escola das Artes do Avesso. E a gente, é o que eu falo pros pais, né? Desculpa até se estou falando muita gente, eu falo Não, pouco não pode mesmo. falar, eu já ia pedir mesmo cada um falar as suas palavras finais. Sim, aí, então já comecei aí as vem de finais. lá pra cá agora. Isso. Ah, E o recado que a gente fica é assim, agradecer. Acho que faltou esse momento, é a primeira vez que a gente está falando depois dessa viagem internacional. E assim, agradecer a todos que nos ajudaram, seja com mensagens positivas, seja com R$1 na vaquinha, seja com um doce comprado no Arte em Cena, que foi um evento que a gente fez aqui o bar, que reuniu alguns artistas da região, seja também no Baile do Sete, que foi uma festa. E assim, toda essa... Exatamente, é muito importante pra gente isso, a gente faz por amor mesmo, sem retorno financeiro. Essa viagem foi difícil, porque não teve um patrocinador master, né? A gente foi dando o nosso jeitinho, a gente estimula, e é ruim falar dinheiro, mas a gente, entre uns 35 e 40 mil reais mais ou menos que o grupo teve que investir nessa viagem, não é pouca coisa, para meninos que são jovens, né? Assim, igual tem minha irmã e outra garota do grupo, a Maria Fernanda, eram até menores na época da viagem, 2 meses atrás. Então, assim, é difícil, mas a gente faz com amor. Então, pra quem tá assistindo, sabe? Coloca o seu filho lá, vai procurar algo cultural, algo artístico. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Se for com as danças urbanas, ótimo. Se for com teatro, perfeito. Se for no circo também. Mas experimenta, deixa se sentir, deixa se levar, porque é muito bom, tá? Da minha parte também eu queria agradecer de verdade a todo mundo, todo o apoio. Eu acho que é fundamental também. É uma coisa que eu sempre falava, às vezes também, igual você perguntou questão de função, às vezes também a gente é o apresentador do mesmo jeito que é o que você vai dar ali de plateia. Mas uma coisa que eu sempre falo com a galera, seja lá depois de alguma apresentação que a galera chega para dar parabéns, ou depois de algum dos eventos que a gente produziu, obrigado também, porque sem o público, sem vocês, a gente também não existiria. Então, um anda junto com o outro, entende? Então, eu queria agradecer de coração a todo mundo que foi em todos os eventos, que gente que se dedicou mesmo a acordar cedo, passar no calçadão, comprar um doce, e em todas as sessões que a gente fez do espetáculo, das festas, tudo que pôde ajudar a gente. E uma coisa também que a gente até sempre, quando a gente está trocando ideia no dia a dia, a gente sempre fala é que a arte tem que parar de ser tratada como um hobby para a criança ali no início da sua formação. Tem que parar desse raciocínio de tipo, eu preciso de fazer algo extracurricular para meu filho, vou colocar ele ali, sei lá, numa aula ali, às vezes, muitas vezes por hobby mesmo, sabe? Tratar a arte como hobby e passar a ver esse lado mesmo do artista, valorizar mais, porque a arte é sim coisa séria, entende? Seja lá seja lá no hip hop, seja lá no circo, em qual outra área que for, a arte é coisa séria e é a vida da gente, realmente é a vida da gente. É isso, muito obrigada também, até pelo interesse, né? Eu acho que o interesse em saber a história de cada um, né, como o grupo funciona, sobre o que aconteceu nessa nossa viagem é muito importante, porque o interesse, né, faz uma divulgação enorme, abre caminhos, abre oportunidades, então faz com que as pessoas vejam realmente a gente. Então é muito importante ter alguém com interesse para aí sim abrir novos caminhos também. Então, querendo ou não, você faz parte também, né? Com certeza. Disso tudo. Você está fazendo parte agora disso tudo, porque você falou, você passava, ajudava, todo mundo do grupo lembra de você, então quem passou, quem ajudou, todo mundo do grupo tem ali uma memória de cada um que deu 10 centavos, R$1. A gente lembra, a gente sempre conta com isso, cada comentário, cada Deu divulgação. Um bom dia. Exatamente, deu um bom dia, é uma mensagem de carinho, porque como você falou, tem muitas mensagens, muitas falas que não são tão agradáveis. Então foi muito importante, está sendo muito importante, né? Essa proposta, essa ajuda de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então agora eu vou, Lucas, Sim. você falando para os empresários aqui de Ubá, como eles fazem para poder ajudar vocês, ajudar a arte em geral? Ótimo. Agora chegou a sua vez de cobrar. Isso mesmo. Então, a gente, hoje o nosso grupo, a gente é um grupo que tem um CNPJ, né? A gente tem a questão da emissão da nota fiscal, mas nós somos um grupo sem fins lucrativos, né?
A gente não é uma associação, a gente não recebe nenhum recurso governamental, nem municipal. E o empresário que queira, sabe, estar participando, a gente consegue um retorno bem interessante, midiático. A gente tem uma cartilha de patrocínio, de apoio cultural, sabe? A gente nem é um patrocínio, é um apoio cultural. Que esse empresário ele pode estar procurando a gente pela rede social, oeste.7.oficial, pode chamar lá, que a gente tem uma troca bem interessante, valores razoáveis, com parcerias curtas, às vezes longas, de um espetáculo. Muitas vezes a gente precisa de um figurino, né? Que fica muito caro. Exatamente. Assim, quando a gente viaja, a prefeitura, eu também tem que agradecer, né? A prefeitura de Ubá quase sempre consegue nos disponibilizar um transporte também. Foi dessa vez eles conseguiram um transporte pra gente até o aeroporto do Rio. Agora, novamente, eles vão disponibilizar pra gente, que é uma das dificuldades. Mas além do transporte, né, que esse translado é sempre difícil, a gente sempre precisa de uma manutenção. Os meninos pagam mensalidade, né, para poderem fazer aula, então eles também têm um gasto mensal. Então aquele empresário que queira ajudar, queira patrocinar, apoiar de alguma forma, eu tenho certeza que a gente consegue traduzir esse apoio em também um marketing, divulgação no nosso Instagram. Ele é bem bacana, ele é bem dinâmico, tem muita publicação lá, tem muitas pessoas nos acompanhando também. Exatamente. Então, às vezes a gente pode estar prestando um serviço, né, no própria empresa, num evento, individualmente, coletivamente, estamos abertos. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês por ter vindo aqui e a gente bater esse papo aqui maravilhoso. E quero dizer a todos vocês que hoje eu conversei com o grupo Oeste 7. Não, mas oficial Oeste.7. Isso, Instagram, oeste.7.oficial.